Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo à Exercita Matemática, eu sou Yuri Medeiros e hoje eu trago aqui para vocês uma pequena aula sobre trigonometria, relações métricas no triângulo retângulo. Bem simplesinhas, bem resumida para vocês pegarem. Olha só, em geometria a gente pode sempre fixar um ponto qualquer em qualquer lugar do plano, certo? Qualquer lugar da tua folha de papel tu pode desenhar um ponto apenas com a tinta da tua caneta. E eu posso também desenhar dois pontos numa folha de papel e entre eles traçar um segmento de reta. Segmento esse que eu posso chamar de S, certo? Em geometria nós utilizamos letras maiúsculas para representar os pontos e letras minúsculas para representar as retas ou segmentos de retas em algumas ocasiões, ok? Olha só, se eu tiver aqui duas retas distintas, uma reta S e uma reta R, como vocês estão vendo aí, eu posso com elas ter duas situações. A primeira, ou elas são concorrentes, ou a segunda, ou elas são paralelas, certo? Se elas forem concorrentes, a reta S e a reta R, elas vão se encontrar num único ponto, esse pontozinho aí que está marcado, como vocês podem ver, certo? Se elas forem paralelas, elas nunca vão se encontrar em nenhum ponto. Professor, pode duas retas concorrentes se encontrarem em mais de um ponto? Infelizmente, não. Aqui não pode duas retas concorrentes se encontrarem em mais de um ponto, certo? Pois caso isso ocorra, elas seriam a mesma reta, estariam sobrepostas. Agora, se eu tenho duas retas distintas, já se encontram num único ponto, elas são concorrentes nesse ponto A, elas vão formar uma abertura, como vocês estão vendo. Tá vendo esse arco aí entre uma reta e outra? Ela é uma abertura que a gente chama de ângulo, certo? E essa abertura que a gente chama de ângulo, a gente pode medir esse ângulo. Ele é medido de 0 a 360 graus, certo? Quando eu tenho uma abertura de 0 graus, é quando essas retas elas são sobrepostas, ou seja, não existe uma abertura angular entre elas. Elas são uma coisa mais ou menos assim, uma por cima da outra, certo? Bem juntinho aqui, ok? Não tem abertura. E quando elas são em 360 graus, você pode imaginar como o ponteiro de um relógio, que essas retas elas deram uma volta, certo? Todinha. E voltar aqui até o ponto. E elas vão ficar sobrepostas de novo. Só que dessa vez você sabe que uma das retas deu a volta como num ponteiro. Por exemplo, como você tem uma reta que ela faz essa abertura parecendo um L, você tem um ângulo de 90 graus, certo? Quando você tem duas retas que elas fazem uma abertura assim, uma aqui, aí ela encontra a outra aqui, elas fazem uma abertura de 180 graus. E quando você tem duas retas que fazem uma abertura assim, um L invertido, você tem um outro ângulo reto aqui de um lado, mais aqui fora, ó, você tem 270 graus, certo? Você pode estar estranhando um pouco eu ter falado que aqui tem um ângulo de 90 e do lado um ângulo de 270, mas é porque quando duas retas se encontram, elas fazem duas aberturas. Essa aqui interna, que a gente está vendo, ó, e essa aqui externa, certo? Elas fazem então dois ângulos, ok? E há várias maneiras de medir esses ângulos. Agora, se eu tenho três retas, três semi-retas, três segmentos de retas que se encontram em três pontos não colineares, eu tenho a formação de uma figura muito conhecida, que é essa daqui, o triângulo, certo? Como vocês podem ver. Eu vou ter no triângulo, olha o nome, tri de 3, ângulo, 3 ângulos, certo?
No meu triângulo, eu vou ter aqui a formação de 3 ângulos, um para cada ponto do triângulo, certo? Como vocês podem perceber aqui que eu acabei de pintar. E aí eu vou ter algumas relações métricas nesse triângulo a depender do tipo do triângulo, ok? Eu tenho o seguinte tipo. O primeiro, tá vendo esse triângulo aí, todo colorido que eu botei? Eu vou chamar de triângulo escaleno, onde todos os lados são diferentes. Esse lado aqui vale uma medida e pode valer, sei lá, 5. Este outro pode valer 3 e este outro pode valer 2. Todos os lados têm medidas diferentes no triângulo escaleno. Consequentemente, os seus ângulos são todos diferentes, certo? Nenhum deles é igual. Por quê? Porque a medida de um ângulo é proporcional ao lado ao qual ele se opõe, certo? Esse ângulo aqui, que tem duas retinhas, ele vai ser proporcional ao lado que ele está oposto, ao lado que ele está olhando. E ele está olhando para esse lado 5 aqui, ó, certo? Quanto maior ele for, maior também será este ângulo, ok? E temos um outro tipo de triângulo, o triângulo isósceles. Vocês podem ver aí o triângulo isósceles, ele também vai ter 3 ângulos, assim como os outros, por isso que é triângulo, certo? Só que o triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais. São esses em azul destacados aí para vocês. E, consequentemente, vai ter 2 ângulos iguais. Olha aqui como vocês podem ver, certo? Esse é o triângulo isósceles, ele tem 2 ângulos iguais e um diferente, ok? Que está olhando para o lado que é diferente, que é este lado aqui. Agora, eu tenho um terceiro tipo de triângulo, chamado triângulo equilátero. Equi de igual, látero de lado. Então, esse triângulo vai ter todos os lados iguais, certo? E, consequentemente, todos os ângulos iguais. E agora, existe uma variação desses triângulos com relação ao ângulo deles, que é chamada de triângulo equilátero, certo? Deixa eu apagar isso daqui. O triângulo equilátero não, perdão, o triângulo retângulo, ok? Ele chama-se retângulo, pois ele tem um ângulo reto de 90 graus. Lembra que eu falei lá, quando duas retas se encontram formando uma coisa que parece um L, você tem um ângulo de 90 graus, certo? E esse é o triângulo retângulo. É chamado assim porque ele tem um ângulo de 90 graus, que também é chamado de ângulo reto. Olha só. No triângulo retângulo, eu vou ter os lados e os vértices do meu triângulo, certo? Esse vértice A aqui, ele vai formar um ângulo bem aqui, que se opõe a este outro lado aqui embaixo, ó. E por isso nós chamamos este lado, porque é o lado que está oposto ao ponto A, de lado Azinho, certo? Da mesma maneira, o lado que está oposto ao ângulo B, a gente chama de Bzinho. E o lado que está oposto ao ângulo reto, chamamos de Czinho, ok? Esses lados também têm nomes particulares, que costumamos utilizar com frequência, que é o seguinte: eles são chamados de catetos, os lados que estão opostos aos ângulos, que não são o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos, e o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E lembre-se, a hipotenusa vai ser sempre o maior lado do triângulo retângulo, certo? Pois o ângulo de 90 graus no triângulo retângulo é sempre o maior ângulo, ok? Enquanto que esses outros dois ângulos aqui, vamos dizer que aqui seja o lado A, aqui seja o lado B, aqui seja o lado C. O ângulo A, que eu vou representar aqui com A, esse chapeuzinho, mais o ângulo C,
ele vai ser equivalente a 90 graus. Existe uma pequena regra que fala o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é igual a 180 graus. Então, se você somar os três ângulos aqui, você vai ter que obter no final 180 graus, certo? Olha só. Quando você tem aqui um triângulo retângulo e você tem aqui os seus catetos e a hipotenusa, você também pode olhar agora para os ângulos que tem aqui, os ângulos que são diferentes do ângulo de 90 graus, certo? Você deve observar eles muito bem e a partir desse momento você deve olhar a quem você está se opondo. Qual é o lado que esse ângulo está se opondo? O lado que esse ângulo se opor, você vai chamar ele de cateto oposto. Eu estou falando do ângulo A. Ele está se opondo a esse lado aqui de baixo. Então, esse lado de baixo vai ser chamado de cateto oposto. E o lado que está colado nele, que é esse lado aqui, ó, é chamado de cateto adjacente. A hipotenusa continua no lugar dela ali, sem chamar de H. Se fosse o ângulo B que eu estivesse falando, o ângulo B, quem seria o cateto oposto? Seria esse outro lado aqui, que vai de A até C, ó. Certo? Esse seria o cateto oposto. E quem seria adjacente? Esse outro aqui, que vai de B até C. Ok? E agora vamos falar das relações métricas. Elas são regidas por três funções, chamadas seno, cosseno e tangente, certo? Cada ângulo tem um valor relativo ao seno, ao cosseno e à tangente. Só que, usualmente, nós trabalhamos com três ângulos chamados ângulos notáveis, certo? Porque eles são ângulos mais basilares, mais comuns e simples de trabalhar. E eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela. Essa é a tabela dos ângulos notáveis, certo? Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 graus, certo? E o seno, ele vai ter um valor quando o ângulo é igual a 30 graus, vai ter outro valor quando o ângulo for igual a 45 graus, e vai ter outro valor quando o ângulo for igual a 60 graus. Quando ele é igual a 30, ele mede 1 meio. Quando é igual a 45, ele mede raiz de 2 sobre 2. Quando é igual a 60, ele mede raiz de 3 sobre 2. Igualmente, o cosseno vai ter os seus valores. Quando ele é igual a 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Quando ele é igual a 45, ele é raiz de 2 sobre 2. Quando ele é igual a 60, ele é 1 sobre 2, certo? Se você reparar bem, o cosseno é o contrário do seno. Quando o seno é igual a 30, o seno é igual a 30, ele vai ser igual a 1 meio, que vai ser equivalente ao cosseno, quando ele é igual a 60 graus, que também vai ser 1 meio, certo? A tangente é diferente, veja bem, o primeiro dele é o raiz de 3 sobre 3, o segundo é 1, e o terceiro é o raiz de 3, certo? Você sempre pode obter a tangente ao dividir o seno pelo cosseno, certo? Se você dividir esses valores, você vai chegar em raiz de 3 sobre 3, vai chegar em 1, vai chegar em raiz de 3. Inclusive, existe uma mnemônica, uma musiquinha, para você decorar essa tabela, certo? Quando você tem o seno e o cosseno, de 30, 45 e 60, você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em todos, menos 1, raiz no 2, raiz no 3, raiz no 3, raiz no 2 aqui, certo? E a tangente ela é diferente, veja bem, raiz de 3 sobre 3, o 1 e raiz de 3 também, certo? E aí, como é que a gente utiliza isso no triângulo retângulo? Para que isso serve? Para que é que esses ângulos notáveis vão nos ajudar? Para que é que esses valores servem de útil para a gente? Olha, imagina que eu quero medir uma distância, certo? Que eu quero medir a distância desse ponto A aqui
certo? Desse ponto A aqui até o ponto C. Mas eu não conheço essa distância, eu não sei quando é que vale do ponto A até o ponto C, certo? Mas eu conheço o valor da distância entre o ponto C e o ponto B. E eu sei também o valor da hipotenusa, certo? Ou seja, da distância entre B e entre A. E aí eu posso utilizar essas seguintes relações. Olha só. Seno de A, que vai ser equivalente a cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de A, que vai ser equivalente a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de A, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Vamos dizer que o ângulo A aqui ele vala 30 graus, ok? Esse é o valor dele, 30 graus. E eu quero calcular a distância do cateto adjacente, ou seja, do ponto C até o ponto A. E eu sei quanto é que vale a minha hipotenusa. A minha hipotenusa vai valer 5 aqui neste exemplo. E eu sei quanto é que vale o meu cateto adjacente. Não sei quanto é que vale o meu cateto adjacente. Então eu vou chamar ele de x, que é a incógnita, o valor que eu desconheço. E agora eu vou olhar aqui para essas relações, certo? E vou procurar qual é aquela que envolve cateto adjacente e hipotenusa. Se você observar bem, vai ser a relação do cosseno. E eu vou fazer o seguinte: cosseno do ângulo A é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno de A? Cosseno de A, o ângulo A é igual a 30. Então, esse é cosseno de 30. Quem é o cateto adjacente? Eu não sei. Então, vale x. Quem é a hipotenusa? Eu sei, olha aqui, ó. Vale 5. Ô, garapa. Então, eu vou ter o seguinte. Quem é cosseno de 30? Eu vou lá na tabela e olho. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir. Raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 5, certo? Este 5 que está aqui dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. E vai ficar o seguinte: 5 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a x, ok? E por hoje é só, pessoal. Deixo vocês aqui com Deus e com um desejo de bons estudos, certo? Espero que tenham gostado e até a próxima.